Aleluia. A minha alma abrirei. Aleluia. Aleluia. Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs. A liturgia de hoje começa com uma indagação. A primeira leitura do livro da sabedoria começa perguntando qual homem pode conhecer ou até mesmo imaginar quais são os desígnios do Senhor, a vontade de Deus. Que homem, que ser humano nessa terra pode dizer qual é a vontade do Senhor? Se nós não conhecemos direito nem as coisas que estão ao alcance das nossas mãos, se nós não sabemos muitas vezes direito nem o que está dentro do nosso próprio coração, quem é que pode dizer com certeza qual é a vontade do Senhor? Quais são essas realidades celestes que estão nos céus? O salmo que nós escutamos, o Salmo 89, reforça essa ideia da pequenez do ser humano, que volta ao pó, que passa, que de manhã, como uma erva, floresce e que de tarde morre, é arrancada e fenece. Tanto o livro da sabedoria como o Salmo 89 concluem: só é possível conhecer a vontade de Deus nessa nossa vida pequena, nessa nossa vida passageira, porque Deus revela a sua vontade. Essa é a única maneira que nós temos de conhecer a vontade de Deus, quando Ele nos revela, porque nós, por nós mesmos, somos pequenos demais para conseguir entender a vontade dele. O livro da sabedoria diz: acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desse sabedoria? É a sabedoria que vem de Deus. O Salmo também diz: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Nós precisamos que o Senhor nos revele a sua sabedoria, nos revele os seus desígnios, nos revele qual é a sua vontade. Somente nessa situação
orante, de conexão com Deus, eu posso entender qual é a vontade dele para a minha vida. Nós estamos no mês de outubro celebrando as Sagradas Escrituras na igreja aqui do Brasil. Aliás, de setembro. Já estou em outubro, já pensando na festa, gente. A ansiedade aqui está batendo forte. Nós estamos no mês de setembro revelando, estudando aqui a revelação de Deus. As Sagradas Escrituras que contêm a sua palavra. Lendo a Bíblia, eu posso também ter ali uma conexão com essa sabedoria do Senhor. E somente nessa situação orante, de oração, implorando as luzes do Espírito Santo, implorando essa sabedoria de Deus que nos revela as Escrituras e que nos faz entender o sentido por trás delas, porque nós sabemos que a gente não pode ler a Bíblia totalmente ao pé da letra, né? É preciso ter toda uma sabedoria que a igreja tem recolhido nesses 2000 e tantos anos. Somente assim, nessa atitude orante, pedindo a sabedoria de Deus, é que eu posso entender o sentido do evangelho de hoje, em que Jesus faz um chamado totalmente radical para nós. O chamado do total desapego, que é necessário para que nós sejamos verdadeiramente os seus discípulos. Jesus nos fala nesse evangelho para se desapegar, inclusive da própria família, das pessoas queridas, e se desapegar também da própria vida, na cruz, tomando a sua cruz e seguindo. Não só de se desapegar da própria vida no sentido da morte, da morte física, mas se desapegar de tudo aquilo que nós julgamos que é a nossa vida. Se desapegar, talvez, de um conforto, que é muito difícil, Se desapegar do próprio conforto. Se desapegar da boa fama, que todos nós prezamos. Ninguém quer que falem mal da gente, que critiquem a gente pelas costas ou pela frente. Se desapegar daquelas coisas boas da vida que nos dão alegrias. Se desapegar de tudo isso. Como é difícil esse desapego. Esse chamado de Jesus, mais uma vez, é radical, é exigente. Jesus sempre pede mais para nos fazer crescer. E junto com o tema do desapego, ali primo irmão, está o tema da renúncia. O aprender a renunciar nesse evangelho. Começamos falando que nós temos muito pouco nessa vida, O que nós conhecemos? Conhecemos muito pouco, temos pouco conhecimento. Temos pouco tempo de vida também. O pouco tempo de vida que nós temos, algumas décadas, no melhor dos casos, é tempo em que a gente vai recolhendo esse conhecimento humano, numa vida que passa muito rápido. É um tempo em que a gente vai apenas juntando alguns pertences, algumas coisas, vai juntando ali o nosso pedacinho de terra, as coisas que nós temos dentro de casa, vai se relacionando também com algumas pessoas, são poucas as pessoas com quem a gente se relaciona com profundidade. Nesse pouco tempo de vida, nós juntamos pouca coisa, comparado com essa imensidão de mundo em que nós vivemos. Temos muito pouco. E como já é difícil renunciar a esse pouco, Se desapegar deste pouco. Alguns dizem que essa é a tragédia humana, que nós vivemos apenas uma vez, e que nessa única vez em que a gente vive, não tem nem tempo de aprender com o erro e reviver de novo a mesma experiência, Erramos, aprendemos com o erro, mas já não tem muitas vezes como voltar atrás e fazer diferente, não temos uma segunda chance. Olha que pouco nós temos nessa vida. E talvez é porque a gente tem pouco que a gente se apega a esse pouco, Temos tão pouquinha coisa que a gente se apega a essas coisas, tem medo de perder. É preciso receber essa sabedoria que vem do alto, para eu entender que eu preciso sim me desapegar de todas essas coisas que me prendem aqui embaixo, se eu quiser alcançar algo maior. Eu não posso olhar só para o pouco que eu tenho. Aqui é muito pouco. Para essas pequenas coisas
que estão ao meu redor. Eu não posso ficar preso nisso. Não posso ficar preso também nos meus esquemas, né? A gente tem esquema muito fixo na nossa vida, né? Tem que ser assim, não pode ser de outro jeito. Quanto a gente perde, quanto tempo a gente perde, quanta energia vital a gente perde. Eu preciso soltar. Eu preciso me desapegar de todas essas coisas que me prendem no pouco, no pequeno, no ínfimo. É como um balão. Vocês falam globo aqui, né? Bexiga? Eu falo bexiga. É globo aqui, né? É como um globo com gazélio, que está amarrado aqui em alguma coisa, e quando eu solto esse pequeno nozinho que amarra o globo, ele vai embora, né? Voa para o alto. Eu preciso soltar, se eu quiser chegar no alto. O nosso pai fundador, o padre José Quentenich, ele usava uma expressão muito querida de Santo Inácio de Loyola. Eu acho que eu já falei isso aqui na homilia alguma vez, mas é muito bom isso daqui, eu vou repetir. Ele falava da nossa santa indiferença. Seguindo Santo Inácio de Loyola, ele falava, nós que queremos buscar a santidade na vida diária, precisamos crescer numa certa santa indiferença. Uma indiferença frente às coisas do mundo, frente às coisas criadas. Não a indiferença ruim, né? A indiferença, o Papa Francisco falava, é o oposto do amor, e não o ódio. O contrário do amor, o Papa Francisco falava que era indiferença, quando eu não ligo para a dor do outro. Essa indiferença é pecado. A indiferença que o pai fundador aqui está falando é a indiferença frente aos meus estados de vida, frente às situações que eu vivo. É como se fosse assim, um tanto faz, se eu estou mais rico ou mais pobre nesse momento da minha vida. Tanto faz. Tanto faz se eu estou com mais saúde ou se eu estou um pouco mais enfermo, mais doente. Tanto faz se eu tenho mais bens ou menos bens. Tanto faz se eu tenho mais honra, mais boa fama frente às pessoas ou menos. Essa é a santa indiferença. Senhor, o estado que eu estou, a situação de vida que eu estou vivendo agora, tanto faz. O que importa é chegar lá no alto. O que importa é se relacionar contigo, Senhor. Isso não significa que a gente tem que desfrutar, que a gente não pode desfrutar, então, as coisas boas da vida. Não é isso que Jesus está pedindo no Evangelho. Se nós olhamos o Evangelho completo, como nós temos que olhar, não só a frasezinha fora do contexto, Jesus também aproveitou as boas coisas da vida. Também tinha seus momentos de descanso com os amigos. Também ia para a festa de casamento e bebia vinho. Jesus também desfrutava as coisas boas da vida, mas ele não estava apegado. E foi isso que ele viveu na cruz. O total desapego. Sofreu? Sofreu. Pediu ao Senhor para não sofrer? Pediu também. Mas no momento em que ele teve que viver o sofrimento, ele mostrou o total desprendimento, o total desapego. Ele soltou o nozinho do balão de gazélio e subiu aos céus, né? O se desapegar não significa, então, rejeitar as coisas boas, procurar sofrimento. Sofrimento vem sozinho, viu, gente? A gente não precisa procurar ele, não. Ele chega sozinho, sem avisar. Mas no momento em que ele chega, é nesse momento que eu preciso me lembrar. O Senhor me chama a uma vida de renúncia. Esse é o momento de eu renunciar a algo que talvez eu estava apegado. Porque é normal, o coração humano se apega. Esse é o momento em que eu preciso desamarrar. Esse é o momento que eu preciso desfazer esse nó que estava me prendendo aqui embaixo. Que estava me prendendo sobretudo a mim mesmo, né? Porque no fundo a gente se prende a pessoas, se prende a situações, mas por detrás disso está o nosso bem-estar, está o nosso costume. Nós estamos presos a nós mesmos, a nossa comodidade. E é por isso que eu preciso soltar. Eu me solto de mim mesmo para chegar até Deus. Que a nossa mãe, aqui através da nossa aliança de amor no santuário,
nos ajude a viver uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, uma vida de desapego, de desprendimento, porque ela mesma viveu essa vida. Ela mesma se desprendeu muitas vezes da vida anterior que ela tinha para ser a mãe do Salvador, se desprendeu das suas alegrias para viver um momento de sofrimento, mas no final ela foi glorificada, porque assim Deus retribui ao que sofre, retribui com a vida eterna. Que essa sabedoria que vem do alto, através das Sagradas Escrituras, através da revelação que Deus vai fazendo nas nossas vidas, nos ajude a renunciar às coisas que nos prendem, para que nós possamos chegar de maneira mais livre ao Senhor.